Graça e paz, um bom dia a todos, um feliz ano novo. Entramos no ano de 2026, mas nós não paramos. O evangelho continua sendo pregado, a palavra do Senhor ela é viva, ela é eficaz e a cada ano que entra nós aplicamos de uma maneira especial para as nossas vidas. Só Deus sabe o que este ano que chega nos prepara. Passamos por anos com turbulências financeiras, passamos por anos com pandemia e em cada momento a palavra de Deus é que traz vida, traz força e nos incentiva a seguir adiante. O nosso devocional de hoje começa com a leitura do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é aquele evangelho de correria. Marcos escreve segundo o ponto de vista de Pedro e com certeza ele está ali trazendo as suas memórias e escrevendo ali para Roma. A cidade de Roma é aqueles que vão ser os primeiros a receber essa mensagem. E Marcos está com pressa ao falar. Quando comparamos o evangelho de Marcos com Lucas e Mateus, por exemplo, nós vemos que ele passa direto por cima de alguns detalhes que os outros evangelhos trarão para nós durante o ano, mas ele vai correndo, mostrando que Jesus é o Filho de Deus. Ele começa dizendo isso, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E ele diz, conforme está escrito na profecia de Isaías, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Veja que Marcos aqui, ele vai mostrando para nós que a palavra de Deus, o Antigo Testamento, apontava para a chegada de alguém que prepararia o caminho do Senhor. E quem é esse? O versículo 4 nos apresenta João Batista, ali no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecado. E João pregava, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Que coisa maravilhosa! João chega para preparar o caminho para o Messias anunciado há muito tempo, as Escrituras apontavam para ele e agora ele chegará. E João é aquele, o seu precursor, aquele que está preparando o caminho, abrindo os corações para receberem a Jesus. E Jesus, ele vai até a Galileia, ele vai ali para ser batizado por João no Rio Jordão, diz o versículo 9, e Marcos, como eu disse aqui, na sua velocidade, logo ao sair da água, ele viu os céus rasgarem e o Espírito descendo como pomba sobre ele, e uma voz é ouvida, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ali é o próprio Deus aprovando o ministério de Jesus, que se batiza para se fazer semelhante ali aos homens. Logo depois, o Espírito o impele para o deserto, diz o versículo 12, e o 13 vai dizer que ele permaneceu ali 40 dias sendo tentado por Satanás. Sim, quando lermos Lucas e Mateus vamos nos aprofundar mais nisso, mas veja que o ministério de Cristo como um pregador, e nós vamos ver mais abaixo que a pregação era o principal, era ali começar a ser tentado pelo diabo. O diabo durante 40 dias e 40 noites vai tentar a Jesus Cristo, mas ele vence, como nós bem sabemos. Logo depois disso, Jesus vai para Galileia, ele prega o evangelho de Deus, ele diz qual é a pregação dele, semelhante a de João Batista: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependimento é o chamado para este ano, é o chamado para as nossas vidas, é o chamado para você, arrependa-se dos seus maus caminhos, creia no evangelho, creia em Jesus Cristo. Vamos ver que Jesus, ele começa a chamar discípulos e continua te chamando, ele também te chama da mesma maneira que chamou aqueles homens. Diz o versículo 17 que os primeiros chamados, ele disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homem. Dali ele vai para Cafarnaum. Entendamos que em Cafarnaum é onde Jesus vai fazer a maior parte, viver a maior parte da sua vida e cumprir a maior parte do seu ministério. Ele vai até uma sinagoga. Sinagogas ali naquela época eram casas preparadas pelos judeus para poderem ler ali a Torá, lerem a Bíblia e alguém trazer uma explicação. E ali Jesus entra e ele com certeza fala alguma coisa e as pessoas, no versículo 22, diz para nós que elas maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. As pessoas estavam cansadas de ouvir aqueles escribas ali pregando, falando, mas sem autoridade, sem vida, sem viver aquilo que diziam, e agora eles conseguiram ver alguém pregando com autoridade a palavra de Deus. Ali naquela mesma sinagoga tinha um possesso com o espírito imundo, e Jesus vai fazer um sinal maravilhoso, ele vai mandar aquele espírito imundo: sai desse homem, cala-te e sai desse homem, e foi justamente o que aconteceu. Vemos Marcos aqui nesse primeiro capítulo já falar do batismo de Jesus, dele ser tentado, e ele começar a pregar e expulsar demônios
demônios. Mas não só isso, Jesus também começou o seu ministério de curas, versículo 34, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus, além de curar os enfermos, expulsava os demônios. Isso trazia ali a autoridade, a autenticação do seu ministério como Messias. Mas não só isso também. Aqui nesse capítulo também nós vamos ver Marcos falando que Jesus ele se separava para poder estar orando. Versículo 35, tendo se levantado à madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. E Jesus chamou aqueles discípulos depois daquela oração: vamos a outros lugares. Versículo 38, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Jesus veio para pregar o evangelho e nós estamos aqui para dar continuidade. Ele chamou você para ser um pescador de homens, levando o evangelho adiante, que você possa levar o evangelho adiante, possa levar a palavra do Senhor adiante, porque essa palavra que é viva, essa palavra que é eficaz, essa palavra que faz a transformação na vida de cada um de nós. Nessa devocional desse ano, nós vamos estar usando, no ano passado nós usamos a versão ACF, Almeida Corrigida e Fiel. Neste ano nós vamos usar a ARA, Almeida Revista e Atualizada. Então leia, medite, comente, compartilhe. Vamos levar essa palavra adiante, o evangelho. Arrependa-se e creia no evangelho para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.